Então, a gravação foi reiniciada. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Vamos dar início à apresentação do trabalho Elaboração de material tátil acessível a alunos com deficiência visual para abordagem de física de partículas em espaço não formal de aprendizagem. Eu me chamo Natália Gobira e esse trabalho foi realizado juntamente com Dalit Rodrigues Alves e Andriele da Silva Vieira, na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, esse trabalho foi feito durante a disciplina Instrumentação para o Ensino de Física no curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Espírito Santo. E o objetivo da disciplina era a elaboração de material didático para alunos com deficiência visual. E por que o tema Física de Partículas? A gente optou por esse tema, uma vez compreendido que todas as coisas são formadas por átomos, é de suma importância a compreensão da composição desse átomo para a compreensão do universo subatômico. Só que às vezes essa compreensão pode ser um pouco complexa, até mesmo para alunos que são videntes, então quem dirá para alunos com alguma deficiência visual. Então, posto isso, decidimos fazer então maquetes em 3 dimensões e mapas táteis em 2 dimensões que representassem a evolução da compreensão do átomo. Então a gente vai desde o modelo mais simples, que seria o modelo de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar, até o modelo mais atual, que é o modelo de Schrödinger, passando pela composição dos prótons e dos nêutrons, que são compostos por quarks e por gluons. Para a confecção desse trabalho, primeiro a gente precisou fazer um estudo sobre deficiências visuais. Além disso, a gente confeccionou alguns óculos que simulavam essas deficiências visuais, o que facilitava, o que permitia a gente a ter uma noção do contraste das cores e do tamanho ideal dessas representações. Além desse estudo da confecção desses óculos, a gente também contou como referência o livro Design do Livro Tátil Ilustrado, da autora Elizabeth Romani, onde ela também discute essa questão das cores, dos tamanhos das representações e também das texturas dessas representações. Então, aqui a gente vai ter algumas imagens do material já pronto. Então, eu vou ter do lado esquerdo os modelos em 2 dimensões e do lado direito o modelo em 3 dimensões. Repare que em todos os modelos, em 2D e em 3D, as cores são sempre respeitadas. Então, as cores que representam cada elemento no modelo em 2 dimensões vai representar também esse mesmo elemento em 3 dimensões. Então, no modelo de Dalton, a gente tem uma esfera maciça, vermelha, tanto em 2 dimensões como em 3 dimensões. Já no modelo de Bohr, a gente vai ter uma eletrosfera em 2 dimensões, que foi representada pelo bordado na cartolina, e o elétron, o próton e o nêutron são círculos de EVA. O próton tem o símbolo de positivo e o elétron tem o símbolo de negativo e é menor. Da mesma maneira, foi representada em 3 dimensões. Só que, no caso, a eletrosfera é um anel metálico. Mas os prótons têm o símbolo positivo e os elétrons, não dá para ver na imagem, mas também tem o símbolo negativo. Aqui o mesmo podemos ver a representação da composição do próton e vemos também que essas cores também são respeitadas. Então, o próton ainda é branco, com o símbolo positivo, e a gente tem a representação dos quarks, que foram utilizados os mesmos materiais, tanto no modelo em 2 dimensões, quanto no modelo em 3 dimensões. Então, são respeitadas as cores e os materiais utilizados. Então, por fim, esse material foi utilizado na oficina intitulada De que são feitas todas as coisas, que foi realizada na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Museu de História Natural do Sul do Estado do Espírito Santo.
Essa apresentação contou com a visitação de vários estudantes que interagiram muito bem com as maquetes e com os mapas. Então, aqui temos as referências que utilizamos para a construção desse artigo. Muito obrigada e um bom dia para vocês. Olá a todos, meu nome é Reginaldo e eu vou apresentar brevemente um recorte de um trabalho sobre a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais nos produtos educacionais do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. O trabalho vem sendo desenvolvido na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Baseado nas políticas de inclusão em vigor no Brasil, o MEC vem implementando ações visando o acesso e a permanência de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas regulares. Fruto dessas ações é o aumento do número de matrículas no ensino médio na educação especial. Dessa forma, espera-se que seja cada vez maior a frequência de alunos com necessidades educacionais especiais nas disciplinas específicas do ensino médio. Nesse sentido, podemos nos perguntar como a física tem abordado a questão da inclusão de pessoas com necessidades educacionais em suas atividades de ensino no nível médio. Algumas dessas ações podem ser observadas nas discussões apresentadas nos artigos publicados nas atas dos SNEFs, que refletem normalmente as inquietações originadas na prática docente ao se deparar com alunos que necessitam de uma abordagem diferenciada, visto que este fórum permite a participação desde estudantes de graduação a professores de educação básica, estagiários, estudantes de iniciação científica, para discutir suas próprias vivências relacionadas à docência. Nesse sentido, ao observar o último evento, nós podemos perceber já diversos artigos de revisão sobre trabalhos que abordam esse tema. E dessa forma, podemos também observar que há uma certa regularidade na produção destes trabalhos. Neste trabalho em particular, estamos interessados na inclusão nos produtos educacionais do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física em Rede. Como é um curso que tem como alvo os professores em atuação no ensino médio, pensamos que possa ser uma forma de observar mais claramente a presença deste público nas salas de aula e os seus reflexos nas preocupações docentes. O Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física já produziu mais de 900 produtos educacionais, abrangendo todo o conteúdo do ensino médio. Porém, podemos nos perguntar com que frequência têm sido propostos produtos que visam o aprimoramento do ensino de física ao público com necessidades especiais. Com isso em mente, nós revisitamos os produtos educacionais publicados através de uma leitura do resumo, da introdução e da justificativa do texto que o descreve, procurando por indícios de ensino inclusivo. Nesse sentido, nós encontramos que os primeiros trabalhos aparecem em 2016 e vêm crescendo continuamente ao longo do tempo. Além disso, a necessidade educacional mais abordada tem sido a deficiência visual, embora outras necessidades também tenham sido abordadas. Embora o número de produtos inclusivos seja crescente, a produção ainda é incipiente, não ultrapassando 1,5% do total de produtos publicados. Em frente à demanda que se apresenta como aumento do número de matrículas, observamos que esta produção carece de maior atenção, visando atender com maior efetividade
o público que frequentará ou que vem frequentando as escolas regulares de ensino médio. Um pouco das nossas referências. Muito obrigado. Olá a todos e todas. Hoje eu venho comentar com vocês a respeito do nosso trabalho, o qual a gente desenvolveu e enviamos para o SNEF deste ano, tá? Então, o título do nosso trabalho é Educação Especial no Ensino de Física, uma análise de publicações em periódico. Então, aqui eu trago um pouco a respeito dos autores desse trabalho, tá? Então, eu sou o Eric da Silva Campos, licenciado em Ciências Exatas, com habilitação em Física, pela Universidade Federal do Paraná, e atualmente mestrando do programa de pós-graduação em Informação Científica, Educacional e Tecnológica pela UTFPR Campus Curitiba, e professor de Física da Rede Estadual de Educação. Já o professor Alisson Antônio Martins, o qual é meu orientador no mestrado, é licenciado em Física, mestre em Educação e doutor em Educação, ambos pela Universidade Federal do Paraná, e atualmente ele é professor das graduações e das pós-graduações da UTFPR, também campus Curitiba. Tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho a respeito do nosso trabalho. Então esse trabalho foi um levantamento biográfico de natureza qualitativa e de cunho exploratório. Faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento e teve por objetivo identificar as características da produção acadêmica na área de ensino de física sobre a temática da educação especial. Para este levantamento foi utilizado o portal de periódicos da CAPES com as seguintes combinações. Então a gente utilizou algumas chaves para fazer esse levantamento desses artigos, que foi o ensino de física e a inclusão, ensino de física e a educação especial, ensino de física e a sala de recursos, e ensino de física e a acessibilidade. Tá? Foram considerados apenas os artigos revisados por pares, com a delimitação temporal que a gente pegou de 2006 a 2020, resultando num total que a gente encontrou de 148 artigos, dos quais, após análise e com os devidos filtros, descartou-se os artigos que não faziam menção às relações entre educação especial e o ensino de física, ressaltando, deste modo, 18 artigos que constituíram o corpus da presente análise. E aqui eu trago a parte do que a gente encontrou de resultado, né? Qual que foi o resultado que a gente obteve nesse levantamento que a gente fez, né? Então, como resultado, foi possível perceber que a quantidade de artigos relacionados ao ensino de física e a educação especial inclusiva é ainda bastante baixa, mesmo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, 9.394, de 1996, definindo educação especial como uma modalidade de ensino em escolas regulares desde sua promulgação. Por fim, ressalta-se que o número ainda exíguo de pesquisas na interface ensino de física e educação especial expressa, por um lado, a necessidade de ser ampliar o interesse acadêmico pela temática, e por outro, a necessidade de políticas públicas de fomento e apoio à comunidade acadêmica no que tange a temática da educação inclusiva, em todas as suas dimensões para todos os conteúdos das disciplinas escolares. Tá? Então, esse levantamento, o qual a gente fez, faz parte da minha pesquisa, o qual eu desenvolvo no mestrado. Tá? Então, a minha pesquisa, eu trabalho com ensino de física e educação especial, e esse levantamento veio a calhar, pois foi bastante importante para o desenrolar e desenvolvimento da minha pesquisa. Tá? Aqui eu trago também as referências, algumas das referências com qual a gente trabalhou nesse artigo. Tá? Então aqui eu trago aqui as leis de diretrizes e bases da educação nacional, o qual foi feita a consulta. Em relação aqui, esse artigo do professor Camargo, o qual foi bastante importante para a nossa pesquisa, e também em relação a esse livro aqui da professora Mantuan. Tá?
Então, desejo agradeço a atenção de todos e até ao dia do evento e muito obrigado. Oi, pessoal. Meu nome é Gabriele Saldanha. Eu sou discente do curso de licenciatura em Física pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte e participo dos projetos de pesquisa e de extensão com o bolsista de iniciação científica do CNPq. Venho apresentar um relato de experiência no 24º Simpósio Nacional de Ensino de Física 2021. O trabalho intitulado Elaboração de Gráficos Táteis no Soft Monet, um relato de experiência para o ensino de física a alunos cegos, sobre a orientação do docente Tiago Freitas, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A título de informação, o famoso pintor Claude Monet é considerado um dos artistas mais prestigiados da escola impressionista. O pintor consolidou a noção de que a pessoa com deficiência visual é capaz de compreender não só o que é pintura, mas também o que é desenho e ilustração. Dessa forma, tornou-se inspiração para uma equipe criadora de software no Brasil, de tal forma que denominaram um programa de criar gráficos táteis com menção ao seu nome, o Monet. O Monet foi criado pela Acessibilidade Brasil, em parceria com o Instituto Benjamin Constant. O software surge como um facilitador computacional que permite a criação e elaboração de gráficos táteis para serem impressos na impressora Braille. Na página da Coordenação de Educação à Distância, SEAD, do Instituto Benjamin Constant, encontramos a oficina Elaboração de Gráficos Táteis. Essa oficina tem por objetivo capacitar professores que enxergam a produzir materiais táteis para alunos com deficiência visual usando o software Monet. Durante a oficina, a avaliação se dá por 5 tarefas obrigatórias a serem realizadas pelo cursista. Essas tarefas consistem em elaborar gráficos usando o software Monet. O software Monet permite elaborar gráficos de função e de barras, e portar a figura pré-existente e transformar em relevo, entre outras funcionalidades. O objetivo do nosso trabalho foi buscar um software que possibilitasse qualidade na produção de materiais táteis adequado ao ensino de física. Segundo Martins, Dickmann e Ferreira 2016, para que estudantes com deficiência visual possam conquistar sua autonomia, é necessário melhorar as condições de acesso aos conteúdos contidos em livros e materiais didáticos do currículo. Dessa forma, percebe-se também a necessidade de profissionais capacitados a desenvolverem materiais didáticos acessíveis. Então, foi retirado do livro didático Os Fundamentos da Física 2, Ramalho 2007, um gráfico e um esquema do olho míope, para serem importados para o programa Monet. Esse foi o resultado. A figura 1, que refere-se a um gráfico que representa a variação da velocidade de propagação da luz em função do tempo, ao atravessar diferentes meios homogêneos. E a figura 2, que refere-se a um corte esquemático do olho míope, em que o foco se encontra antes da retina. Além de retirarmos as imagens de um livro didático e importar para o programa, podemos usar a nossa criatividade e criar o nosso próprio material. Segue o resultado da atividade avaliativa 2, que foi a criação desse material para explicar defeitos da visão, a miopia. Foram usados o braille, a escrita braille, desenhos geométricos e a mão livre, que é o que está escrito o nome física, é a ferramenta usada mão livre. As setas no slide indicam a tradução do braille do material. Uma possibilidade é elaborar livros com texto braille e gráficos táteis. Uma limitação é que nem todas as impressoras são capazes de imprimir desenhos e gráficos. Esse software de fácil acesso permite criar materiais de qualidade para o ensino de física, sendo considerado um programa simples e que não requer muita experiência por parte dos usuários. Esperamos que essa apresentação tenha correspondido às expectativas de todos os que nos assistem e deixamos o nosso muito obrigada, e aqui ficam as nossas referências.
Vamos então começar a iniciar, né, uma sessão de discussão, de conversas. O primeiro vídeo foi da Dalet, tem a Andriele e Natália. Quem que está representando o vídeo aqui? A Dalet está presente? Ela está. Dalet, nos ouve? Nos ouve, Dalet? Tá liberado. Vê se você consegue falar. Seu microfone tá liberado. Ó, eu vou retirar a autorização e vou colocar novamente, tá? Vê se você consegue falar, Dalet. Acho que ela tá com algum problema. Um problema de configuração, talvez, né? Talvez é melhor ir pro próximo, qualquer coisa a gente volta. Uhum. A gente dá esse tempinho. Dalet, qualquer coisa, pode interromper a gravação, a nossa discussão, tá? Para constatar que você consegue conversar com a gente, não tem problema, tá? A gente retorna, ó. Então, o trabalho do Reginaldo. Reginaldo se encontra? Sim. Oi, Reginaldo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. É muito interessante. Eu ainda não tive a oportunidade, né, de ingressar num mestrado profissional, tá? Da SBF, né? Ainda não tive essa oportunidade, ela é muito interessante. Reginaldo, você coloca lá, faz um retrato, né? Você faz um retrato sobre o que é produzido, né, no mestrado nacional, ensino de física, mas o que se constata, assim, né, que há pouco material voltado às necessidades especiais, né? Você tem alguma sugestão, Reginaldo, do que pode ser levado em conta aos organizadores do mestrado nacional para que mais trabalhos voltados ao público, né, que possuem necessidades especiais possa resultar em mais trabalhos? Olha, eu vou invadir um pouco a apresentação do Eric, então, porque o Eric acaba colocando um pouco disso, porque é o próprio interesse da comunidade, vamos dizer, mais acadêmica, que está mais ligado às universidades ou ao ensino superior, em atacar o problema, né? Porque para você entrar no mestrado profissional, você precisa de um orientador, né? E muito particularmente, você acaba se inserindo, de certa forma, nos temas de pesquisa dos orientadores, tá? Então, o mestrado profissional ele tem que fazer essa ponte entre a escola, né, básica, ali, o ensino médio, de onde vem o professor, né? Lembrando que o requisito para concorrer à vaga é ser professor de física atuante, ele tem que fazer essa ponte com os temas de pesquisa do orientador. E aí o próprio trabalho do Eric mostrou que a academia tem se preocupado pouco com o tema. Então, às vezes, o professor lá do ensino médio ele está enfrentando o problema, né, com as frequências de alunos com necessidades especiais, ele não está preparado, em geral, para isso, né? Tem uma preparação teórica, né, de palestras, cursos, mas quando a situação se apresenta, é sempre muito mais complicado, né, com situações particulares. E, por outro lado, os professores do ensino superior parece que ainda não descobriram essa necessidade para o desenvolvimento do ensino da física. Né? Então, o trabalho do Eric mostra isso, tem pouco trabalho publicado. Né? Em complementação ao trabalho do Eric, né, a Noélia, que é minha coautora, é estudante de mestrado também, ela fez uma pesquisa em 7 revistas que se detém a publicações em ensino de física, olhando para os sumários, né? Porque aquela pesquisa por palavras, às vezes, deixa um ou outro ponto
para trás, a gente fez a pesquisa olhando para os sumários de 7 revistas. Revista Brasileira de Ensino de Física, Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Física na Escola. De 2011 até 2021, são 40 trabalhos publicados nessas revistas que tratam da física, da inclusão na física. Então, você vê que a própria academia, nesse período de 20 anos, produziu 40 trabalhos. Né? Então, ainda há pouco interesse da comunidade acadêmica em nível superior em atacar o problema da física inclusiva. Né? Uhum. Você vê, a frequência de trabalhos que aparecem nas revistas é muito baixa. E olha que interessante, Reginaldo, com esse teu ponto de vista, né? Como eu também trabalho na educação básica, o senhor também trabalha na educação básica, por exemplo, quando vamos, principalmente agora, né, na época da pandemia, que tudo pode ser acessado, tudo não, né? A maioria dos materiais podem ser acessados por um repositório, por algum site oficial do governo, né, do estado, em que cada um trabalha, para acessar os materiais didáticos. Não se tem nenhum material voltado a alunos com necessidades especiais. Por que o conhecimento dos alunos, que a gente nomeia como os alunos comuns, né? Você tem uma sistematização de materiais, mas para esses alunos com necessidades especiais, é claro, cada um com suas diferenças, etc. Né? Mas não tem nada. Você não tem nenhum material guia, você não tem uma sugestão. Inclusive, esse comentário eu ia depois levar para o trabalho da Gabriele, que é a questão de sistematizar esses conhecimentos. Você não tem essa sistematização, por exemplo, por parte da Secretaria de Educação. E você coloca, né, que a universidade, apesar de estar mais engajada nesse sentido, ainda assim, ainda falta muito mais, realizar muito mais trabalho, sistematizar isso para facilitar também para as secretarias de educação, né? Então, o senhor tem alguma consideração a mais? Alguém gostaria de comentar algum ponto do trabalho do Reginaldo? Fiquem à vontade. Aqui tem alguns... comentário. Aqui, ó. Eu acho que o André, fique à vontade também, tá? Só um comentário para fazer um adendo à sua última fala. Os produtos educacionais, eles devem estar disponíveis online para consulta pública. O problema é que eles ficam dispersos, né? Não é sistematizado. Nos polos. Então, mesmo a coordenação geral do mestrado profissional não coloca lá no site da coordenação geral os produtos com um sistema de busca que permita você recuperar o documento facilmente. Entendido. Pronto. Perfeito, Reginaldo. O André, eu acho que o André quer comentar também. Isso, eu ia comentar a questão, porque agora, nesse momento, ontem, eu tenho visto a questão da escassez de materiais, e eu vou até concordar, a escassez em si realmente existe. Agora, a quantidade de materiais que eu vejo de um modo geral, ela também não é tão escassa quanto apresentado. Só para ter uma ideia, por exemplo, dentro do que apareceu ali, tem o nome do Éder Pires de Camargo, de São Paulo. Só o Éder, eu contei ontem no Lattes dele, ele tem 78 artigos publicados. Só o Éder. Se ainda pegar o Éder, se pegar a Conceição, se pegar o grupo de orientandos do Éder, que são muitos, e assim, é uma rapaziada muito produtiva, eu fui um deles, tá? E assim, a quantidade é muito maior do que mostrado, ou seja, o bicho-papão tá aí? Tá. Mas eu acho que, de repente, a questão é que a gente deveria questionar como os dados são pesquisados, tá? Por quê? Porque as quantidades não batem, tá? E, se possível, também, eu gostaria de comentar a questão do primeiro trabalho sobre... Acho que a Dalit ainda vai falar, não vai? Isso, ela vai retornar depois. Ela com um probleminha com o áudio. Porque, por exemplo, tem uma questão... Já que está aberto aqui, assim, antes que ela fale, eu vi ali a questão dos materiais com preferência 3D. Eu estou me coçando aqui pelo seguinte aspecto. E aí eu vou falar como quem trabalha com isso, tá? Eu tô nessa área há mais de 15 anos. Cara, quando você pensa que o material tem que ser preferencialmente 3D, isso é um paradigma que já foi superado, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque para você construir material 3D para todas as disciplinas, para todas as aulas, para tudo, você tem um gasto que seria praticamente proibitivo, tá? Seria mais barato você deixar o aluno em casa e dar o dinheiro para ele viver aposentado para o resto da vida do que educar. E aí você vê que você tem alguma coisa aí que falha nesse momento, e a guarda do material, por exemplo, eu lembro que quando eu assumi uma sala com maquete, cara, tinha cara da sala do tamanho de barata.
Então, assim, enche de traça, enche de fungo, tem gente que entra e começa a tossir. Então, assim, e aí você para pensar, gente, quase nada é feito e já é se causa aqui. Se cada pessoa que quiser produzir material fizer um 3D, o aluno nunca vai levar para casa, porque não cabe na mochila, ele não vai levar material de estudo. Para cada ano você vai ter que produzir um novo e não vai ter onde guardar. Você vai ter que construir um galpão, depois mais um galpão, vai ter que construir funcionário para contratar funcionário para manutenção. Então, assim, o material 3D deve ser utilizado? Sim, mas no tempo de preparo dos professores, eles devem avaliar o seguinte: eu tenho tal riqueza de detalhes, eu não posso abrir mão. Aí, beleza, você vai lá, você faz um 3D. Agora, a preferência tem que ser por impressão na impressora Braille. Por quê? Porque você imprimiu, entregou na mão do aluno, ele leva para casa como qualquer um e acabou. Entendeu? Uhum. É interessante essa questão da portabilidade, realmente, né? Uma escola, por exemplo, às vezes ela tem que abrir mão de um espaço para guardar esses materiais, realmente fica abandonado, empoeirado, né? Tem toda essa questão. Mas ainda que no contexto, né, da Dalet, é de um espaço não formal, né? Questão de um museu. Só que é muito complicado. Por exemplo, aqui na minha região, no meu bairro, na minha comunidade que eu trabalho, uma biblioteca está míngua. A biblioteca já não tem mais nem bibliotecário. Ela já teve antigamente, há 20 anos atrás, quando era criança. Eu frequentava, tinha um bibliotecário, tinha sessões. Ela foi enxugando, diminuindo, diminuindo, governo após governo, e hoje em dia ela é só um quartinho numa subprefeitura. Então, falta também a sociedade ter consciência também da valorização desses espaços não formais de ensino. Valorizar a biblioteca, valorizar um museu, onde esse tipo de material poderia estar sendo curado, né? Ter uma curadoria ali para isso. Mas, infelizmente, é uma questão de consciência, né? Então, novamente, né, levar essas discussões, né? Ampliar essas discussões. E a Dalet tá Isso que, online, hein, Dalet? isso que eu ia perguntar, conseguiu, Dalet? Estou. Ah, que bom. Então, Tá me ouvindo agora? Sim, perfeitamente. Parabéns pelo trabalho, Dalet. Que ótimo. Pessoal, a gente já começou a falar do seu trabalho aqui. Você gostaria, o André também trouxe algumas contribuições. Se você Não, quiser, eu fique à agradeço, vontade. né, pelas considerações. Eu não sei exatamente se eu falei preferencialmente 3D, mas se foi isso, eu peço até que perdoe aí, porque eu também acredito que não tem essa necessidade de todo o material elaborado ser em 3 dimensões. Ali a gente conversou no primeiro trabalho apresentado, nesse agora, né, dessa etapa, esse material foi elaborado para se trabalhar dentro de sala de aula, né, o primeiro material, e esse vídeo agora foi trabalhado no museu. Então, na leitura que nós fizemos, no livro de Elizabeth Romani, sobre o design do material tátil, ela falou que seria interessante ter o material em 3 dimensões, porque muitas vezes o aluno não consegue fazer a assimilação entre o que está sendo trabalhado em 2 dimensões com o 3 dimensões. Então, por isso que eu ressaltei que seria importante o trabalho em 3 dimensões também. Mas, como o André comentou, e ele trabalha com isso, eu sou uma aluna iniciante aí nessa área, seria interessante, sim, trabalhar o 3D, mas tem que levar em conta todas essas questões, né? O que seria viável, o que seria inviável. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que tinha uma pergunta no chat. Ver se eu acho aqui também. Desculpa, só uma coisinha também que eu tinha esquecido. Eu vi também na apresentação a questão do TDAH lá como necessidade especial. TDAH, embora muitos pais gritem por isso, já de olho nos editais de tecnologia assistiva, o cara quer ganhar telefone, quer ganhar computador, um monte de coisa, TDAH não é necessidade especial, tá? TDAH, no máximo, é transtorno global do desenvolvimento, e o dia que colocarem isso como educação especial, vai atrapalhar muito o sistema escolar. Por quê? Porque você chega ali no médico, você fala, só tem um punho e 3 espirros. Ih, toma aí, filho, você é TDAH. E aí, nessa brincadeira, cara, você não vai conseguir dar atenção a quem você tem que dar, porque você pega um setor, por exemplo, lá a gente atendia cerca de 140 crianças. 70 ali tem TDAH, desses 70, eu vou dizer que 65 não tem nada.
além do laudo. Então, assim, você sobrecarrega o sistema desnecessariamente, porque como o diagnóstico é médico, o médico bota ali o diagnóstico que ele quer. E aí ele vai botar o que o pai quer ouvir, o que a mãe quer ouvir, e muitas vezes eles estão buscando ali direitos que, na verdade, eles não possuem, pensando na lenda do TDAH como sendo educação especial. Desculpa ter aberto aqui de novo. É bem observado, né, André? Só Desculpa. queria colocar, porque foi no meu trabalho que apareceu, porque o TDAH ele acaba sendo tratado na sala de recursos multifuncionais. Então, em certo sentido, ela é atendido como educação especial. Aí a questão política, Não. ou de transtorno, ou de definição, que é outra situação. Então, estou falando do ponto de vista da física. Foi produzido material para alunos que têm esse transtorno? Sim ou não? Então, a gente está pensando nesse sentido. Não nessa questão mais de base que você levanta. Aí sim, é bem discutível. Concordo com Não, você. mas é Mas porque sobre a transtorno produção global do de material é um desenvolvimento. pouco mais Não, mas complicado. os transtorno global de desenvolvimento, educação especial, vai todo mundo parar na mesma sala. Isso é um fato. O que muda ali, por exemplo, na hora de destinar a carga horária de um professor faz diferença, na hora de destinar uma verba faz diferença. Por isso que ele não é educação especial. Assim, ele vai para o mesmo lugar, porque assim, não tem por que mandar para um lugar diferente. Mas toda a legislação vigente, o tratamento dado é completamente diferente, entendeu? É uma coisa que depende de outras instâncias, né? Como você falou, é a inclinação de um profissional da saúde, né? A inclinação dele é ser mais medicativo, algo nesse sentido, né? De produzir, ter uma facilidade maior para chegar num laudo, por exemplo, né? Algo que talvez não seria necessário. Realmente há situações, né? Claro que não se pode levar isso para tudo, né? Mas há sim casos que isso pode acontecer. Já presenciei casos do tipo, né? Não, cara, Mas assim, o a que coisa é vale é a tão discussão, né? absurda. É importante discutir isso, realmente. Assim, para ter uma ideia, Carlos, a coisa é tão absurda que já teve gente fazendo pesquisa lá na escola, por exemplo, que assim, que chegou no final, botei a mão no ombro, aí agora conta coisa pra gente. Tu percebeu que o cego enxerga? Não é, porque aqui nós temos contato com o cego, não. Eu perguntei outra coisa, filho. Eu perguntei se tu percebeu se o cego, que esse cego aí enxerga. Cara, você tem projeto inteiro baseado no cego que enxerga. É quase o shot dos milagres, para surdo ouvir, para cego, porque tem surdo que escuta, porque tem um laudo médico, no laudo é surdo, mas na realidade escuta. Aí você vai ver tá fraudando cota. Acho que Aí falta você tem detalhes, né? Falta um detalhamento com maior cuidado, né? não, cara, tem gente que chega lá e é cega, aí quando chega lá você faz umas caretas, a pessoa começa a rir. Aí você pergunta, tá rindo de quê? Ah, das caretas que você fez. Mas tu não é cego, porra? Não coloca o grau, né? Se é uma questão de baixa visão, se é parcial, se é total, né? Acho que falta um melhor detalhamento, né? Nada, rapaz. Ok, Tem gente ok. que enxerga normalmente, que chega lá com laudo de cego, tem gente que enxerga melhor que a gente. Você vai ver no laudo é cego, cara. É absurdo. É uma questão também de responsabilidade do setor da saúde, né? Com Ok, certeza. então acho que o tempo está se estendendo um É, pouquinho. pessoal, eu vou fazer o papel do chato, mas como tem pessoas com trabalhos em mais de uma sala, vamos tentar ser um pouquinho mais sucinto, por favor. No final a gente pode estender um pouquinho sem problemas, tá bom? Perfeito, Renan. Eu sei que é meio indelicado, mas Agora, esse é meu papel aqui. não exatamente. Inclusive, eu já ia pedir para você puxar minha orelha aqui para a discussão ser um pouquinho mais rápida. O Eric está online? Sim? Consegue me enxergar? Ok, Eric, ok. O Eric, parabéns pelo trabalho, muito relevante. Eu tenho uma perguntinha, né? Quais os aspectos que poderiam ser levados em conta nos cursos de formação para engajar mais, né? Uhum. Para um maior engajamento dessa problemática? Então, acho que algumas das perguntas e respostas foram respondidas, o professor Reginaldo, o André trouxe algumas colocações aqui, e esse meu levantamento, ele vem por conta do meu mestrado. O meu mestrado trabalha a minha pesquisa em cima disso. No caso do material, né? E uma das coisas que na minha pesquisa eu começo a observar é como fazer engajar esses professores. Então, existem vários fatores. Tipo, foi comentado ali sobre ter poucos trabalhos, enfim,
nos mestrados mesmo, acho que está relacionado com a questão da formação, dar mais formação para os professores, fazer o interesse, também da questão de acessibilidade, tá? Por exemplo, do estado do Paraná, e vou dar um exemplo bem crasso. Tem professor que trabalha 40 horas, segunda a sexta. Em que momento será que ele não vai, por ele mesmo, ir atrás de uma formação por conta que ele está em sala de aula? E daí vem o que você comentou, acho que um pouquinho atrás, relacionado à questão das secretarias, das políticas públicas, fornecer isso para o professor, tá? Então, e também a questão, quando eu fiz meu levantamento, e até o André colocou ali, o professor Éder Pires, realmente, ele tem N trabalhos, tá? Só que tem uma coisa interessante a se observar, e que até eu observo aqui nas comunicações, é a relação de deficiência visual. O pessoal esquece, tipo, tem outras deficiências. O TDAH, que foi a discussão aqui, o autismo mesmo. Mas eles perguntam, Exato. por que será que a deficiência visual, por conta do professor Éder Pires, outra deficiência que ainda, até no trabalho que eu enviei para o SNEF, eu até fiz um gráfico que mostra, os dois trabalhos é 57% de deficiência visual, tá? E isso também está relacionado aqui muito com a questão das políticas públicas, enfim. Mas, para finalizar, eu acho que vem tendo uma crescente. Os trabalhos sendo, a educação especial no Brasil ainda é algo novo, não é algo que, se a gente for observar, daí, tipo, segundo o meu levantamento aqui, uma observação importante, o meu levantamento foi feito no site da CAPES. Eu utilizei algumas palavras. Claro que muitas coisas passaram despercebidas, mas eu utilizei algumas palavras-chave, tá? E tanto que o primeiro trabalho, segundo o meu levantamento, em 2006. Então, veja que como é algo ainda bastante recente ainda, né? Mas eu, para finalizar agora, eu acho que na minha turma de mestrado, tem eu e mais uma outra colega que trabalha com educação especial no ensino físico. E dentro do programa tem outras pessoas. Acredito eu que, conforme as políticas públicas de inclusão e quanto mais percebo que essa discussão vem sendo feita mais vezes, acredito que a maioria de trabalhos vai sendo aumentando em relação a esse tema em específico. Exato, ok. Ok, Eric. Eric, eu vou pular agora para a Gabriele, porque eu tenho um comentário que talvez sirva para ambos, né? Então, mas muito obrigado pelas considerações. A Gabriele está disponível? Vocês me ouvem? Olá, bom dia. Bom dia, perfeitamente. Agora deixa eu ver se eu consigo aqui abrir a câmera, que eu estou... Deixa eu ver, só um instantinho. Esqueci. Pronto. Parabéns pelo trabalho, Pronto, Gabriele, pela Obrigada. iniciativa, pela construção do trabalho. O que eu gostaria também de, pegando esse gancho do Eric, né, e com o seu trabalho também. A questão da formação de professores, eu particularmente, eu não tive uma disciplina que me capacitasse a trabalhar, por exemplo, na produção de um material para alunos não videntes. A única disciplina que eu tive, assim, nesse sentido de acessibilidade foi Libras, mas como já foi discutido em outras sessões, de outros dias, é algo muito introdutório. Gabriel está online, parece que seu sinal aqui deu um sinalzinho aqui de baixa conexão. Gabriele, não. Eu acho que pode ser só a imagem, mas vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Consigo ouvir. Você consegue nos ouvir? Você perdeu alguma coisinha que eu disse? Sim, estou ouvindo. Tá? Não. Então, eu acredito que na formação, não que os cursos são diferentes, né? Cada curso tem o seu projeto e etc, né? Mas, pelo menos na minha formação, faltou essa questão, faltou uma disciplina, por exemplo, de metodologias de inclusão, por exemplo, onde o aluno é proposto ao aluno montar um plano, montar uma atividade que leve em conta tanto os alunos tidos como normais, como os alunos com necessidades especiais. Faltou isso na minha formação. Então, por exemplo, talvez quando, que nem o Eric comentou, o professor de 40 horas aulas, ele vai ter que aprender a utilizar um software,
ele vai ter que aprender a instalar uma impressora em Braille, que é uma impressora, não sei como funciona, né? Ela é muito diferente das demais? O custo dela, a manutenção dela? Não, geralmente Desculpa. Eu ia falar, é muito caro. É caro, pode né? falar? Uma Basic, por exemplo, que é a mais baratinha que Só tem instituição. custava R$18 mil antes do governo Bolsonaro. Depois desse governo aí, genocida, a gente está com essa mesma impressora custando 44 mil. Uma Olha. Spot Dot, por exemplo, que custava 30 mil, ela imprime Braille com tinta, ela custava 30 mil, agora ela está 50 e poucos mil, porque como ela dava muito defeito, ela teve uma desvalorizada. Uma Columba que custava de 20 a 24, atualmente está na faixa de 48, 50. Uhum. É muito caro e na hora da Interessante, manutenção, André. meu querido, chora, porque você não vai achar ninguém para consertar. No Rio, você tem que ir para São Paulo, Rio Grande do Sul ou Nordeste para consertar. Nossa. Então, isso que é o complicado. E trazer esse tipo de ferramenta na formação do professor, assim, se realmente a gente quiser engajar, né, nessa iniciativa de trazer mais, de inserir mais esse aluno, né, com necessidades especiais na educação, eu acho que falta realmente ter mais essa mão na massa na formação de professores, né? O aluno ali, o licenciando, né? Trabalhar com esse tipo de material, com essa impressora, desenvolver materiais, né? Essa é a minha pontuação. Gabriele, você gostaria de ressaltar algum ponto ou responder algum comentário dos colegas? Não vi o chat, vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Que bom. Bom dia a todos aí. Estou gostando aqui das comunicações, muita troca de experiência. E a gente tem essa questão realmente que é um impasse grande, que é essa questão a gente tem também a possibilidade agora, né, de tornar os materiais acessíveis por meio digital. A gente transformar, por exemplo, a leitura de um livro, a gente transcreve o livro, transforma esse material digital e o aluno com deficiência visual, o aluno com baixa visão, com seu próprio aparelho, por exemplo, um tablet, ele é capaz de ler o material digital que o professor elabora. Mas também tem as suas limitações, assim como o material que a gente produz no Monet ou no Braille Fácil, como teve o trabalho anterior, a gente tem sempre as limitações. Às vezes é a questão da impressora, às vezes é a questão do Travou um pouquinho. Artesanal tátil, que também tem público com baixa visão, que são várias necessidades e empecilhos que vão surgindo, independentemente de ser um material tátil, acessível ou impresso, né? Então, a gente aqui tem que pesquisar e expandir para a gente achar possibilidades para se desviar dessas desvantagens que aparecem. Mas eu desejo parabéns também aos outros colegas que apresentaram, que estudam sobre a deficiência visual, enfim, de forma geral, é isso. Muito obrigada. Gostei muito da troca de experiência. E pena que a gente tem pouco tempo, porque senão acho que a discussão ia se estender muito. Até o professor André tem muito para contribuir aqui com a gente. Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Gabriele. Renan? Eu que agradeço. Bom, gente, vamos lá. Parabéns pelos trabalhos, hein? Estou aprendendo muito aqui, tá muito interessante. Eu vou fazer a chamada rapidinho dos próximos, da próxima sessão. Esses são os trabalhos que serão apresentados. O primeiro vai ser pela Tanesca. Te encontrei já. Vou te colocar como co-host para poder falar durante a conversa. Vai ser do professor Carlos Alberto, que já está, evidentemente, como co-host. Temos também a professora, a Carla. A Carla se encontra na... Deixa eu ver se eu te acho aqui. Não encontrei. Bom, depois qualquer coisa eu coloco. E o João Paulo. O João tá na sala, né? Legal, João. Também tá como co-host. Gente, eu vou fazer aquele procedimento de interromper a gravação e reiniciar, tá? Só um segundo.